pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, sou técnica da COPECE, empresa essa que presta assistência técnica de extensão rural pelo projeto Bahia Produtiva, com parceria com o governo do estado e pela CAR também, financiada pelo Banco Mundial. A nossa terceira videoaula sobre apicultura será voltada para alimentação artificial de abelhas. Então vamos lá assistir com a gente essa videoaula? Pronto, pessoal, seguindo aqui, né, nossa terceira videoaula. No caso aqui, Renilton vai nos apresentar aqui os ingredientes e como fazer, no caso, essa alimentação, né, a solução e também como fazer a alimentação lá diretamente no apiário. Renilton, com você. Bom, a alimentação artificial é um tema assim um pouco complicado, porque muita gente não gosta de alimentar a abelha, né? Ou seja, a gente alimenta a cabra, a ovelha, a galinha, o suíno, mas quando fala de alimentar a abelha, tem uma resistência muito grande, principalmente dos apicultores, né? Por quê? Porque muitos não acreditam que a alimentação artificial não funciona, né? E essa falta de não alimentar acaba ocasionando um problema no futuro, que principalmente a queda na produção e a perca dos enxames, principalmente nas épocas secas, né? Então, assim, a alimentação artificial é justamente para dar uma substituída no néctar, né, que existe na natureza em época que não esteja florada, né? Época seca. E hoje a gente vai apresentar aqui, tem várias formas de alimentação, né? Mas nós vamos apresentar uma aqui que é mais utilizada, que é o seguinte: nós vamos utilizar o extrato de soja, né? Soja muito boa, principalmente faz a parte de proteína. A soja ela chega a ter 46% de proteína. Então aqui é um pó de pólen bem fininho, né? Para as abelhas tem que ser bem fino mesmo. Então nós vamos usar o extrato de soja, nós vamos usar o açúcar, o ideal, esse açúcar aqui não é açúcar refinado, mas o ideal seria açúcar refinado, que ele é fininho também, né? Ou pode também o apicultor passar no liquidificador ou bater em alguma coisa para que ele quebre, que ele fique bem pequeno. E o pó de pólen, né? O pó do próprio pólen, que é produzido pelas abelhas, que é muito bom, faz a função também de proteína. E o xarope de água com açúcar. Então, assim, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos apresentar um método de alimentação, alimentação proteica, né? É a parte de proteína para as abelhas, né? Qual é a época que a gente vai utilizar a alimentação proteica? Na época que não tem pólen na natureza. Minhas abelhas estão entrando pólen, está chegando carregada com pólen. Não precisa alimentar. Se está tendo pólen na natureza, não precisa fazer a parte, né, de alimentação proteica. Outra que a gente vai fazer também é a questão da alimentação energética, que a alimentação energética é a base de água com açúcar. 50% de água e 50% de açúcar. Aí faz uma alimentação ideal para as abelhas. Então, assim, qual é a porcentagem dos ingredientes que nós vamos usar para fazer alimentação proteica? Nós vamos usar 75% de açúcar, né? 75% de açúcar. Nós vamos usar 5% de pó de pólen, 5% de pó de pólen, e nós vamos usar 20% de extrato de soja, né? Então, isso tem que ser pesado para você ter uma base. Então nós vamos fazer aqui uma média de 1 kg de ração proteica. É 1 kg de ração proteica. Então nós vamos usar 750 gramas de açúcar. Então, nós vamos fazer 1 kg de ração proteica. Então nós vamos usar
75% de açúcar, que vai dar 750 gramas, né? Nós vamos usar 20% de extrato de soja. 20% de 1 kg vai dar 200, não é isso? Então nós vamos usar 200 gramas de extrato de soja, que é a metade desse vasozinho aqui que eu já pesei. E nós vamos usar 5% de pó de pólen, né? O pó de pólen que é encontrado nos produtores de pólen, né? Então o apicultor que não tem pode estar comprando o pó de pólen, é muito bom para a ração. Então vou usar 50 gramas aqui, né? 50 gramas de pó de pólen, né? Isso, pessoal, a gente está fazendo para 1 quilo, né? O que vai dizer é a quantidade que o apicultor vai fazer a quantidade que ele necessita, né? Nós vamos fazer 1 quilo de ração só. Então as porcentagens são iguais, ela vai variar de acordo com a quantidade que o apicultor faz. Então, vamos misturar esses ingredientes, ó. Misturar ele todinho para ficar por um. Veja que já mudou a cor, ó. Já bonitou. Então, aqui eu já tenho uma mistura uniforme. Se o apicultor quiser fazer uma alimentação também coletiva, né? Ele pode fazer, já colocar essa ração lá, ó, do jeito que está aqui, que as abelhas vão pegar, vão fazer as bolotas de pólen e vão levar para alimentar os enxames, né? E também eu posso usar ele individual em cada um. Então aqui nós vamos com o xarope de água com açúcar, vamos molhando aqui aos poucos, né? Até ele formar uma pasta. Pasta essa que vai ser usada individual em cada colmeia, né? A média de consumo da alimentação proteica hoje é o seguinte: o apicultor, qual é a quantidade que eu vou usar por caixa? Aí quem vai saber é o apicultor. Como é que o apicultor sabe? Ele já conhece as abelhas dele, sabe o tamanho que está os enxames, sabe quantos quadros tem em cada caixa e ele vai fazer essa conta. Eu utilizo 15 gramas por cada quadro. Então, se uma abelha pequena, ela só está uma abelha que ainda não está produzindo, que ainda está em crescimento, ela só tem 5 quadros, então eu vou usar 75 gramas dessa alimentação, né? Se for uma abelha grande, eu vou usar 150 gramas a cada 15 dias. Dá para manter a alimentação de manutenção, dá para manter os enxames, né? Então, seu Ael está precisando, pode estar fazendo a alimentação. Então, aqui está pronta a alimentação proteica. Isso aqui, ó, é a mesma coisa de levar o cara com fome no restaurante. As abelhas vão cair matando, né? Então, o ponto ideal da alimentação proteica é esse, né? Onde ele está
soltando da mão. Ela não precisa ser mole demais, porque se fizer mole demais, afoga. De qual forma você, no caso, alimenta as abelhas? Bom, o uso da alimentação proteica nas colmeias é o seguinte. Como eu falei, 15 gramas. Você vai calcular 15 gramas por cada quadro de abelha. Então, se sua abelha, um exemplo, essa aqui está com 6 quadros, né? 6 quadros vezes 15 vai dar 85, parece, 90. gramas. 90 gramas. Ainda vai dar 90 gramas. Então, eu vou usar para um enxame desse aqui 90 gramas de ração proteica. Se o enxame, como o enxame está pequeno, não tem a quantidade de quadro, eu posso colocar aqui, ó, elas aqui aberando o quadro, no chão aqui que as abelhas vão pegar. Se for um enxame grande, Isso dentro da caixa. dentro da caixa. É. Se for um enxame grande, aí, né, eu posso ou colocar num papelzinho, né, ou colocar aqui no meio, aqui em cima, que elas vão pegar e se alimentar, né? Qual a função da alimentação proteica? A alimentação proteica é para quê? Para as abelhas alimentar as larvas, né? O alimento das larvas é o que? É pólen, a base de pólen, de proteína. Então, na falta de proteína, é necessário que se faça essa alimentação, que os enxames, as abelhas nutrizes, elas vão pegar, são as abelhas que alimentam as larvas, vão pegar essa proteína aí e tá alimentando as larvas e também alimentando a rainha, já que a rainha ela se alimenta também, não é só de geleia real. A rainha se alimenta de pólen, de mel, né, que é néctar, mel, e a parte de proteína também, que é pólen. Então, a partir do momento que eu começo a usar isso aí, já vai dar uma melhorada no sistema do enxame, porque o enxame já vai começar, a abelha nutrir, já vai alimentar a abelha operária, né? Ou seja, a abelha operária já vai sair mais forte para campo, para buscar alimento, e elas vão começar também a alimentar a rainha e vai induzir ainda mais a questão da postura da rainha, né? Que, consequência, vai aumentar a produção de crias, a produção de abelha e, consequentemente, a produção, seja de pólen, seja de própolis ou mel, aquilo que o apicultor vai produzir. Pronto, Renildo, você me falou a questão, né, das duas formas da alimentação, né? Tem a seca, né, e tem essa daqui com água molhada, né? Eu quero que você detalhe um pouco mais sobre a questão das duas, se tem a mesma finalidade ou qual é a melhor das duas. A ração proteica, a função dela é uma só, né, direcionada ao crescimento e alimentação das larvas, né? Agora, a forma, o uso, uma é mais individual, no caso essa proteica aqui, feita, o bifezinho que a gente chama, é individual para cada caixa, né? E a alimentação seca o pessoal usa mais coletivo, né? Então, assim, o apicultor não tem aquele tempo suficiente de estar alimentando as suas abelhas individual. Então, ele faz a alimentação proteica, a mistura de todos os ingredientes, e coloca lá em um local coletivo, onde todas as abelhas do apiário vêm, coleta, tem acesso, coleta essa proteína, ela faz a bolota de pólen e leva para os enxames. Agora, a alimentação seca, né, tem uma diferença, porque assim precisa o apicultor também entrar com alimentação energética. Por quê? Porque a alimentação energética, né, no caso o xarope de água com açúcar, né, vai ajudar as abelhas a fazer, né, a bolota de pólen para levar para dentro da colmeia. Porque o que acontece? A abelha, toda vez que ela vai coletar o pólen, ela cospe numa mão e em outra e faz a bolota de pólen para levar, né? No caso dos apicultores, eles escolher qual a ração, o tipo de ração, se vai ser seca ou se vai ser o bife para eles usar, eles também tem que ficar de olho num detalhe, que a ração seca, ela precisa também do acompanhamento com alimentação energética, à base de água com açúcar, né? Por quê? Porque vai ajudar a abelha a formar o grão de pólen para poder carregar
para a colmeia, já que a abelha ela cospe numa mão e cospe em outra, e ela vai juntando com aquela saliva ali para poder fazer o grão de pólen para levar para as colmeias. Então, se o apicultor ficar só utilizando a ração seca, sem ter néctar na natureza, sem ter uma ração energética, ela vai ter uma dificuldade muito grande, né, de pegar esse material para poder levar para as colmeias. Renilton, você falou da questão na alimentação coletiva, você falou do apicultor, ele analisar um local, né, um ambiente que tenha muito mais acesso, né, que seja bem acessado pelas abelhas. Teria algum problema se a gente pudesse colocar próximo da água, né? Que a gente sabe que a água é um local que todas as abelhas, né, as campeiras, elas têm acesso. Tem algum problema se colocar essa ração aqui? Não, o ideal é que se coloque a ração o mais próximo possível do apiário, né? Já que a alimentação coletiva, assim, onde tem muitos apicultores próximos, por exemplo, um só coloca o alimento e corre o risco das outras abelhas também, do outro apiário, vir e roubar também esse alimento, né? Então é bom colocar o mais próximo possível. Se a água for próxima também, pode ser próximo da água, né? Mas o ideal é que seja numa sombra, num lugar onde não suba formiga, seja protegido. De preferência também que tenha até a tela passarinheira por cima, que é para evitar dos passarinhos ficar entrando, ciscando na própria ração, né? E coberto também? E coberto também. Para não molhar, um lugar coberto para se chover não molhar e não perder a ração. Uma coisa que é importante na questão do uso da alimentação é o seguinte: quando a gente fala de alimentação artificial, é porque o uso vai ser em época seca. Se o uso vai ser na época seca, as abelhas estão com fome, né? E se as abelhas estão com fome, a gente tem que evitar o máximo possível a gente abrir as caixas durante o dia, né? Então, se for fazer o uso da alimentação proteica, de tardezinha, quase trovando, abre as caixas rapidinho e coloca dentro. Não faça isso durante o dia, porque corre o risco de dar pilhagem. O que é pilhagem? Pilhagem é saque, é roubo, as abelhas começam a brigar, e aí a tendência dos enxames pequenos acabar, elas matar. Então, o ideal de toda alimentação é fazer de tardezinha, né, que é uma época que já está chegando para a noite, que as abelhas já estão quietas e não vai ter problema com roubo, com saque. Então é importante isso muito hoje, principalmente na nossa região, no nosso semiárido. Além do horário que eu falei de tardezinha para colocar alimentação artificial, uma coisa também que é importante hoje, que os apicultores muitos precisam melhorar, é a questão do cavalete, né? O cavalete é a base que a colmeia está em cima. Porque se a época está seca, as abelhas estão com fome, as formigas também estão com fome, e eu entro com essa alimentação artificial, a tendência das caixas que não tem proteção, que os cavaletes não têm proteção contra a formiga, é de essas formigas começar a atacar esses enxames. E quando elas começam a atacar esses enxames, a tendência é de que começar a briga, né? E as abelhas morrerem. Algumas começam a morrer e pode até mesmo acontecer alguns enxames ser expulsos da própria casa, voar e ir embora, né? Abandonar as colmeias. Então é importante também, além da alimentação, se preocupar com a base, o cavalete, a proteção contra a formiga, né? Se não tem um lugarzinho para colocar a proteção, inventa, amarra uma esponja, mela de óleo, alguma coisa tem que fazer para afugentar a formiga, porque senão a gente vai resolver o problema da fome da abelha e a gente causa um outro problema, que é o ataque das formigas, né? E outra coisa que é importante também, que muito apicultor não faz, é a questão da visita do apiário à noite. Então, pessoal, finalizamos outra terceira
terceira videoaula falando sobre a questão da alimentação artificial, bastante importante para a gente aumentar a produção, né? Vimos aí que o Renilton falou. Obrigada e até a próxima aula. A Ter à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.